dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, gente? Bom, hoje na continuação da discussão que a gente fez sobre o surgimento da sociologia, a gente vai falar sobre um dos clássicos da sociologia, que é o Émile Durkheim, né? O Émile Durkheim foi um francês, ele nasceu em 1857 e morreu em 1917, né? E foi o primeiro professor universitário de sociologia. Ele era influenciado por todo aquele contexto e por todos aqueles precursores da sociologia positivistas que eu expliquei para vocês na discussão sobre o surgimento da sociologia. Então ele tinha uma crença bastante definida no progresso, na ideia de progresso, né? A ciência para ele podia e devia levar a sociedade ao progresso. As principais preocupações do Durkheim nesse contexto, para explicar, né, o mundo em que ele vivia, eram em descobrir as leis de funcionamento da sociedade, né? Tentar fortalecer, a partir dessas descobertas, a coesão social, produzir solidariedade, produzir consenso, né, para ordenar a sociedade. Lembrem-se que, como eu mostrei para vocês, a sociedade europeia tinha passado por muitas transformações e a sociologia surge nessa ideia de tentar ordenar, colocar ordem na sociedade e fazer com que o progresso continue, mas continue de forma ordenada, tranquila, sem conflitos, né? E outra grande preocupação do Durkheim, portanto, além de entender a sociedade para intervir nela ordenando, outra grande preocupação do Durkheim, talvez a maior de todas, tenha sido consolidar a sociologia como uma ciência, né? Com um método científico rigoroso, e para isso ele recorria a uma analogia com os métodos das ciências naturais, como nós vimos também que era uma característica do início dessa sociologia que estava nascendo ali, né? Então Durkheim era um positivista, né, que acreditava na ciência profundamente e que achava que um dos grandes desafios, uma das grandes missões da vida dele era transformar a sociologia numa ciência propriamente dita. Os principais conceitos do Durkheim que a gente vai trabalhar aqui são os de fato social, os de solidariedade mecânica e orgânica, né, mas também a forma como ele lida com o suicídio é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho disso já já. E para o Durkheim, a desordem, a confusão, a instabilidade, os conflitos na sociedade, eles significavam doenças desse organismo vivo que seria a sociedade, né? Então, é sempre necessário ordenar, acabar com os conflitos, acabar com a instabilidade, com a desordem. A mudança social, a transformação, o progresso deveria vir de forma lenta, ordenada, sem ruptura, sem grandes instabilidades, né? E para ele, portanto, a função da sociologia era descobrir as leis de funcionamento da sociedade para ordenar essa sociedade, prevenir as anomalias, prevenir as confusões, etc., né? Para o Durkheim, o fundamento da sociedade, né, é o coletivo, né? A sociedade ela é maior do que o indivíduo. E o objeto da sociologia, lembre-se que toda ciência precisa de um objeto de estudo. Qual seria o objeto da sociologia? Falar a sociedade é muito abstrato, é muito geral. Então, o objeto da sociologia para o Durkheim é aquilo que ele chama de fato social, né? A sociologia seria, então, uma ciência das instituições, né, da sua gênese, da forma como as instituições são geradas, as instituições sociais, e do seu funcionamento, né? Uma ciência de toda a crença, de todo comportamento instituído pela coletividade, uma ciência da sociedade que estuda particularmente o que o Durkheim chama de fato social, né? Para a gente entender o que é fato social, né, se a gente estivesse junto em sala, eu faria com vocês o seguinte exercício. Eu perguntaria para vocês assim: vocês almoçam mais ou menos... Quem aqui almoça entre 11 da manhã e 1 da tarde? Quem aqui um dia quer se casar e ter filhos? Qual é o livro mais importante do mundo para vocês? Vocês provavelmente responderiam coisas muito parecidas, né? Por quê? Mesmo sem combinar entre vocês. Por quê? Porque há coisas na sociedade que pairam, né? Para o Durkheim, há coisas que pairam para além dos indivíduos. É como se elas circulassem no ar da sociedade, né? E essas coisas nos influenciam. E são essas coisas que mostram como a sociedade determina e influencia os indivíduos, né? Então, isso para o Durkheim são os fatos sociais. A gente vai dar exemplos já já. Os fatos sociais são maneiras de pensar, de agir, de sentir, que são externas aos indivíduos, que exercem coerção, pressão sobre eles e que são gerais em toda a sociedade, né? Então, essas são as três características principais do fato social. Eles são externos aos indivíduos, eles são gerais e eles exercem coerção sobre os indivíduos.
né? Os fatos sociais para o Durkheim é como se eles tivessem vida própria, né? Eles exercem uma certa autoridade sobre os indivíduos, né? Aí que exemplos a gente pode ter? Bom, os sistemas religiosos, os costumes em geral, como eu falei do horário do almoço, as eleições e a forma de votar, as formas de se vestir, de se comportar, as formas de se comunicar, de falar, as formas de tratamento, pedir a bênção para o seu pai, para sua mãe, por exemplo, para sua avó, para o seu avô. Os valores nossos, tudo isso são fatos sociais, né? Essas características do fato social, a sua generalidade, a sua exterioridade e a capacidade de exercer coerção sobre os indivíduos, elas diferenciam o que é o reino do estudo da sociedade, portanto o reino social, para o Durkheim, do reino psicológico, né, que é o reino do estudo dos indivíduos. Né? A sociedade, para o Durkheim, ela é mais do que uma mera soma de indivíduos. Ela é uma síntese, né, um todo que se torna maior do que a soma das partes. Né? Bom, os fatos sociais eles podem ser mais fluidos, né? Os fatos sociais podem ser mais fluidos, mais soltos, né? Por exemplo, maneiras de pensar, de agir, costumes, comportamentos. E aí você não precisam ter leis, por exemplo, que regem os fatos sociais. Veja só, se uma garota nos anos 2000, nos anos 90, disser para sua família, olha, eu não quero me casar, não quero ter filhos, nem nada. Como a sociedade reagiria a isso? Como seus colegas, sua família reagiria a isso? Diria, vai ficar pra titia. Não sei o que lá. Encalhou, tá encalhada. Isso é típico de quê? Isso é o típico de uma pessoa que não segue o que os fatos sociais a orientam a fazer. Portanto, ela sofre pressão, né? Esse deboche, essa chacota, esse sorrisinho, é uma pressão social para que a pessoa se adeque e entre naquela lógica, né, da sociedade em geral. Então, sempre que alguém quebrar um padrão, sempre que alguém for contrário a um fato social, ele vai sentir essa pressão, né, que não é necessariamente uma pressão da lei, da polícia vai vir e vai obrigar você a fazer, não é isso. Tem fatos sociais que não tem nada a ver com lei. Então você segue, se você se veste diferente. Por exemplo, digamos que eu fosse dar aula para vocês lá no IF com um chapéu daqueles de guarda-chuvinha de frevo, né, do Carnaval de Pernambuco. Né? Eu ia chegar, ninguém ia me impedir de nada, mas eu ia ser alvo de olhares diferentes, eu ia ser alvo de sorrisos de canto, alguém podia zombar, frescar, falar alguma coisa. Por quê? Porque não é proibido usar esse chapéu, mas não tem nada a ver com os padrões da sociedade eu ir dar aula com esse chapéu. Então eu sofreria várias formas de coerção. É como se a sociedade estivesse me dizendo, olha, você não está seguindo o padrão, e a gente está atento a isso. Você não está seguindo o padrão, e a gente está atento a isso. Várias formas diferentes de dizer. Mas também tem fatos sociais que são mais rígidos. Por exemplo, se eu sair pelado no meio da rua, seguramente eu vou ser preso porque há uma lei que diz. Não há só um costume, né? Há uma lei que diz isso. E aí a coerção vem na forma da polícia me prendendo. Mas, de todo modo, os fatos sociais são então esses costumes gerais, essas formas de pensar, de sentir, de agir na sociedade, que são exteriores aos indivíduos, não estão só em cada um de nós, elas estão no geral. Elas são gerais, né? E elas exercem coerção, pressão sobre os indivíduos. É só a gente perceber como é que essas coisas são ensinadas pra gente. Elas são ensinadas através da educação, dos processos de socialização, como a gente já viu, né? E isso mostra, portanto, que eles vêm de fora, né? Eles vêm de fora para dentro. Como é que a gente percebe a coerção dos fatos sociais? Com os constrangimentos, os risos, as punições, os castigos, dependendo do que se trate, né? Mas você percebe, tenha certeza que você percebe, né? Nós somos coagidos, inclusive, a querer obedecer. Nós gostamos de seguir os fatos sociais em geral. A sociedade ela tem mecanismos para lembrar a gente dos fatos sociais o tempo todo. Datas comemorativas, eventos, assembleias, encontros, eventos ritualísticos, né, das diversas religiões, etc. São sempre formas de lembrar a gente das tradições da nossa sociedade. Quando você acorda e pede a bênção pro seu pai, ali há um fato social aí que está tentando te lembrar da relação hierárquica de respeito que você tem com ele, da matriz religiosa da qual você faz parte, você todo dia é obrigado a lembrar disso. E se você não fizer, provavelmente você vai falar, nem pediu a bênção hoje, meu filho, o que é isso? Se é o caso de vocês. Eu, por exemplo, nunca pedi a bênção para os meus pais, nem para as minhas avós, nem para os meus avós. Mas, cada um, cada um. Bom, outra grande preocupação do Durkheim, além de definir o objeto da sociologia, a gente explicou bem isso, é definir o método da sociologia. Para o Durkheim,
Para o Durkheim, a sociologia devia ter um método análogo ao método das ciências naturais, né? Portanto, tentar encontrar leis de funcionamento, regularidades, buscar entender as formas de comportamento, né, padronizadas desse organismo vivo que é a sociedade. Mas a sociologia tem uma diferença chave com as ciências naturais, que é a seguinte: na sociologia, o pesquisador, o cientista, o sociólogo está envolvido diretamente com o seu objeto de estudo. Porque nós fazemos parte da sociedade. Porque nós estamos envolvidos com os fatos sociais. Então como é que você estuda algo do qual você é parte? Fica meio complicado. E aí o Durkheim tem toda uma discussão sobre como conseguir ser objetivo, nos livrarmos das nossas opiniões, dos nossos preconceitos, para fazer, né, a ciência da sociedade. Então o Durkheim diz que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, né? Como coisas inanimadas. A gente tem que tentar estudá-los dessa forma. O Durkheim acreditava, de forma ingênua, na neutralidade, como se nós pudéssemos nos tornar neutros, né, ou o mais neutros possível, pelo menos, na pesquisa dos objetos. O Durkheim está muito preocupado com isso. Bom, além disso, né, o Durkheim tem uma outra preocupação chave, que é a preocupação de como e por que a sociedade se mantém coesa. O que explica o fato de nós estarmos aí anos e anos e anos sempre coesos em sociedade, né? E aí o Durkheim define o que ele chama de solidariedade. E fala de duas formas de solidariedade. Solidariedade seriam esses laços que nos conectariam uns com os outros. A primeira é a solidariedade mecânica, que provém das semelhanças que nós temos entre nós. Então, naquelas sociedades mais antigas, por exemplo, que as pessoas eram muito parecidas nas suas funções, essa semelhança, essa identidade de uns com os outros gera um tipo de solidariedade, que é uma união gerada pela identidade, né? Pela semelhança, né? Por outro lado, tem a solidariedade orgânica, que surge a partir do desenvolvimento das sociedades e da divisão social do trabalho. Nessa forma de solidariedade, a lógica é um pouco diferente. A gente se mantém coeso porque cada um exerce uma função diferente na sociedade. Então nós precisamos o tempo todo uns dos outros, né? Então é muito importante que a gente se mantenha junto. Então a solidariedade orgânica ela é ainda mais forte do que a solidariedade mecânica, tá bom? E, para finalizar, o Durkheim tinha um ponto-chave que ele queria provar o tempo todo, que era de que a sociedade determina os indivíduos. É mais importante estudar a sociedade, do ponto de vista da sociologia, do que estudar as ações individuais. Depois a gente vai ver o Max Weber, e o Max Weber tem uma perspectiva completamente diferente da perspectiva do Durkheim, né? Então, para provar esse ponto dele, o Durkheim vai estudar um fenômeno que parece ser muito individual, uma atitude desesperada de um indivíduo, e ele mostra como esse fenômeno também pode ser visto e é um fenômeno social. Esse fenômeno é o suicídio. O Durkheim tem um livro, né, chamado O Suicídio, em que ele trabalha essa discussão. O Durkheim tem um livro chamado O Suicídio, em que ele trabalha essa discussão, né, em que ele trabalha a temática do suicídio na França a partir de pesquisas, mostrando que não é uma questão puramente individual. E aí o Durkheim categoriza tipos diferentes de suicídio, todos eles relacionados a questões da sociedade, né? O primeiro tipo é o que ele chama de suicídio egoísta, que é aquele suicídio causado pelo fato de o indivíduo não conseguir se conectar com a sociedade. Então ele se sente tão diferente dos outros que ele não consegue se encaixar e por isso ele comete esse ato radical. Um outro tipo de suicídio seria o suicídio altruísta, que é o contrário. Ele se encaixa tanto na sociedade que ele está disposto a morrer por ela, né? Você pega, por exemplo, o exemplo dos kamikazes no Japão, ou dos homens-bomba, das pessoas que morrem por uma causa, que se matam por uma causa, na verdade, né? Isso é o suicídio altruísta. E um terceiro tipo de suicídio seria o suicídio que vem dos momentos de caos, de crise social, em que tudo fica muito caótico, você se sente totalmente desconectado de tudo, perde a sua base de sustentação na sociedade e se suicida por isso, em desespero, que é o chamado suicídio anômico, né, que tem a ver com anomia, que é o momento de caos na sociedade, quando há ausência de normas, a sociedade se torna esse caos, a solidariedade se rompe e a pessoa se suicida em desespero. É o suicídio típico que acontece depois de grandes crises econômicas, por exemplo, como a crise de 1929 ou a crise de 2007, 2008, que a gente viveu aí há 13 anos e ainda continua vivendo os cursos dela. Então, em linhas muito gerais, esse é o Émile Durkheim. A gente pode fazer um tour rapidinho aqui até a biblioteca para dar uma olhadinha.
em 2 dos livros do Durkheim, não sei se vai dar pra ver direitinho, tá aqui, ó, o suicídio e as regras do método sociológico. O tour foi ridículo, né? Tá sendo ridículo esse meu tour. Mas aqui, 2 dos livros mais importantes do Durkheim, as regras do método sociológico e o suicídio, tá bom? Boas leituras para quem quer entender um pouco mais desse pensador que foi muito importante e que foi um dos pais fundadores da sociologia com essas características que ela tinha no início. Beleza? Espero que tenha sido útil para vocês e vamos junto.